Meus amigos, hoje eu volto a insistir com aquela história das reuniões políticas que o governador do estado vem fazendo pela Paraíba fora e que ele dá o nome de plenárias do orçamento participativo. Que de participativo não tem nada. E aí eu lhe confesso que ele tem usado a Rádio Tabajara para fazer a transmissão dessa reunião política, não é? Que graças a Deus não tem tido a aceitação que ele imaginava. Basta dizer que na última, que foi feita lá na cidade de Bananeiras, com apoio de Ramalho Leite, da sua esposa que foi prefeita e de lideranças, não chegou a ter a presença de 100 pessoas. Menos do que isso, a foto que o próprio Ramalho coloca no seu Face mostra o fracasso dessa reunião. Mas aí, meus amigos, a preocupação não é essa. A preocupação é o comício eletrônico que o governador está fazendo fora de época. E para isso, para enganar o nosso povo, ele não tem limites. E eu vou aproveitar aqui agora para refrescar a memória do próprio governador e da nossa população. Vocês lembram quando caiu a barragem de Camará, quando a barragem estourou? Ainda foi no governo passado, existia uma quantia razoável, ou até mais do que razoável, para se reconstruir aquela barragem. E eu lembro, porque eu gosto muito de recordar as coisas, que o então secretário e ex-deputado, hoje prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano, dizia em tudo que era emissora de rádio que ele pudesse falar, que não se devia mais construir a barragem, porque se construísse ela caía de novo. Isso aí Zenóbio nunca escondeu de ninguém. Se você pesquisar os jornais, os sites da época, você vai encontrar. E aí eu não sei se orientado pelo governador, que Zenóbio tinha esse discurso, porque eu até estranhava, porque ele é engenheiro e ele sabe que aquelas falácias dele não eram verdadeiras. O governador mandou tirar o dinheiro de Camará e transferir o dinheiro, se não me falha a memória, para a construção do Centro de Convenções de João Pessoa. E isso foi uma batalha muito grande. Deputados, outros que não aceitavam esse tipo de remanejamento, porque está aí, nós estamos agora debaixo de chuva, é verdade. Mas com certeza, quando você tem um reservatório de água, está aí a Cauã, que foi construída no governo Maranhão, e que muitos diziam que tomava água de Acauã com um canudo, porque nunca ia encher, e hoje está abastecendo várias cidades. Então todo e qualquer reservatório, toda e qualquer barragem é importante. Mas aí por que eu estou dizendo isso? Porque na plenária que o governador fazia em Guarabira, ele dizia que ia reconstruir Camará, porque muitos eram contra. E aí eu não sei se ele estava fazendo uma referência ao então prefeito, aliás, ao hoje prefeito Zenóbio Toscano, ou a ele mesmo. Porque se Camará não está pronto até hoje, a culpa é do governo atual, que transferiu recursos para uma outra obra que talvez não tivesse a mesma necessidade que tem em Camará. Então esse é um ponto. O outro era quando o governador era abordado por alguém e que falava sobre a questão das escolas, uma escola que estava fechada em Guarabira. E aí o governador deitava a falação e dizia, pasmem vocês, que governos passados usaram o dinheiro para construir museus, numa referência ao museu que foi construído pela UEPB, né, na gestão da reitora Marlene, em Campina Grande, que é uma coisa maravilhosa, virou cartão postal da cidade. É uma pena que o governo atual não coloque para funcionar, mas aí o governador se posicionou contra o museu de Campina Grande. E mais estranho do que o governador se posicionar contra o museu é o silêncio dos que fazem oposição e da própria Campina Grande. Aquela é uma obra que o dinheiro foi colocado pelo ex-governador Cássio, que foi executado pela reitora Marlene.
E os políticos de Campinas silenciaram com relação a essa desfeita do governador em achar que aquela obra não era necessária. É necessário, governador. É necessário porque, com certeza, um museu no futuro vai mostrar, inclusive, o governo fraco que o senhor vem fazendo. Então, amigos, essa é mais ou menos, ou esse é mais ou menos o que acontece, é o relatório que acontece nas chamadas reuniões do orçamento, que de participativo não tem nada. Não tem, porque isso já foi feito aqui em João Pessoa. Agora, o ano passado foi feito, mas não com a frequência, nem com a transmissão da emissora oficial, como está acontecendo agora. Então, acho isso um absurdo, e aqui faço um apelo à justiça do meu estado, principalmente à justiça eleitoral. É inconcebível um governador toda semana levar prefeito para a Granja, que é um espaço público, para fazer negociações e depois sair dizendo que está ali apoiando. E vocês sabem que prefeito nenhum apoia ninguém de graça. O governador fazer uma reunião, tal, vai lá, faz a reunião e no outro dia, aliás, na hora da reunião, fica a Rádio Tabajara, que é paga com o nosso dinheiro, transmitindo coisas que ontem ele dizia que não fazia. Hoje ele culpa a oposição de não ter feito. Então, meus amigos, sinceramente, não dá mais para aguentar esse tipo de coisa. Por isso que eu insisto, é hora da gente sair à rua e começar a pedir o fora governador. Ou o governador cumpre o que determina a lei, ou então não serve para o povo paraibano.